A oração para a sua vida pessoal, a oração para a sua relação com Deus, você a usa como o último recurso? Ou você tem a oração como sendo a principal arma, o principal instrumento para as suas vitórias? Quando você tem que lidar com situações, você já tem orado por aquilo que vai enfrentar? Ou você passa a orar porque você começou a enfrentar situações de desafios? Qual a sua relação com a oração? Ela é uma prioridade? Ou ela é usada como sendo o último recurso, a última chance? Vamos orar. Temos que tentar vencer as batalhas e os problemas através da oração. Qual a sua relação com a oração? Nós vamos hoje meditar a respeito desse tema. Nós vamos falar um pouco sobre a oração e vamos falar também sobre a oração intercessora. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Obrigado a você porque veio. Deus seja louvado por sua presença aqui entre nós. Que bom que você veio. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. E acima de tudo, Deus quer oferecer a você e ao seu lar a salvação, a certeza do perdão dos nossos pecados. Obrigado porque você veio à casa de Deus. Nós vamos hoje falar sobre a oração intercessora, falar sobre o poder da oração. Precisamos orar, temos que orar. O primeiro texto, 2 Crônicas, eu não achei ainda, falei e não encontrei. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Leia esse texto só. Eu vou ler aqui em voz alta, mas acompanhe as palavras, as letras desse texto, porque é uma das maiores necessidades do mundo cristão hoje. Entender que esse texto hoje é mais do que necessário e atual em nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero ler novamente. Leia com a certeza de que esse texto, ele é real. Leia tendo a certeza que este texto, 2 Crônicas 7, 14, ele tem poder para alcançar a sua e a minha necessidade, a nossa necessidade. Por favor, eu vou ler novamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus seja louvado. Amém por essa verdade. Foi feita uma pesquisa, eu sempre gosto de oferecer dados e informações à igreja para que vocês entendam a atualidade e a necessidade urgente de aplicarmos estes conceitos bíblicos em nossa vida. Foi feita uma pesquisa no mundo cristão, no mundo evangélico. Eu sempre uso a pesquisa do Instituto Barna. O Instituto Barna é um instituto de pesquisa cristão. Ele sempre está pesquisando o comportamento e a vida religiosa de todos os religiosos, tá ok? Esse instituto, então, fez uma pesquisa dentro das igrejas cristãs. Quanto tempo um crente passa em oração por mês? Dá para vocês chutarem, dá para vocês aí mensurarem, dizer assim, na média, quanto tempo um cristão passa em um mês orando? Quanto tempo? Alguém pode chutar? Eu tenho informação, mas eu quero entender qual é a noção que você tem, e eu também tinha, da questão do tempo que um cristão passa em oração. Alguém pode chutar um número aí qualquer? Não tem problema. Não vou expor você não, vai lá. Levanta a mão, diga aí. Ninguém quer dizer? Quanto tempo um cristão passa em oração durante um mês? Em média. 2 horas?
1 hora, Elmara, você levantou, 1 hora também. 5 horas, 10 horas, Marcos. 11 horas. Em um mês, a média que um cristão, o limite máximo, chegamos, quem dá mais? 11 horas. Quem dá mais? 25 horas, Deus seja louvado. O Instituto Barna, irmãos, chegou à conclusão que um cristão, um temente a Deus, um evangélico, um mundo religioso, passa por mês, em média, 14 minutos, 7 segundos em oração. Por mês, faz o cálculo aí na matemática, na calculadora aí, 14 minutos, 7 segundos dividido por 30, vamos colocar 30. Quantos segundos dá de oração por dia? 46 segundos, me parece. É a média que um cristão passa em oração. 46 segundos por dia. Das 24 horas de um dia, a média de um cristão é usar 46 segundos em comunhão com Deus, em oração. Diz a pesquisa que esse tempo de oração que o cristão passa nesse mês ou nesse dia, a maior quantidade de tempo é pedindo. Cerca de 60% a 70% do tempo que o crente passa em oração, em um mês, é pedindo para si. E o restante ele usa para agradecer e para interceder por alguém. Veja só, ele usa 46 segundos, 60% a 70% para pedir para si. O restante ele lembra de alguém, o restante ele agradece a Deus. Essa é a média. Vamos ter vitórias orando tão pouco. E olha, quanto menos nós oramos, mais nós pensamos que não precisamos da oração. Quanto menos eu oro, mais eu acredito que eu posso viver sem oração. É a média, é a pesquisa, é a indicação do que acontece no mundo cristão. Quanto menos eu oro, mais eu creio que eu posso viver sem oração. Então, quando eu oro, pastor? Quando a oração é o último recurso. Geralmente o cristão tem orado 46 segundos por dia, quando a sua necessidade o empurra, o conduz para clamar, suplicar e pedir a Deus. Lá na Catedral de Copenhague, uma das catedrais, são várias, há uma igreja, que um escultor, um artista, não muito famoso, mas ficou conhecido por causa desta estátua, ele produziu Jesus Cristo. Não colocou a estátua de Jesus Cristo aqui à frente, ele colocou a estátua de Jesus no fundo da igreja, para que quando as pessoas passassem por ali, o primeiro encontro que tivessem fosse com Jesus. E essa foi uma boa ideia. E todos pensaram, vamos apoiar, vamos pagar o que ele precisa para construir, para modelar essa estátua. A igreja então pagou um bom valor, em mármore, ele construiu aquela estátua de Jesus. Ninguém podia ver a obra terminada, até que ele baixasse então ali a cortina. A surpresa foi que quando ele baixou a cortina, a estátua de Jesus que todos esperavam ver e apreciar, perceberam que Jesus estava de rosto baixo, inclinado a sua fronte para o chão, para baixo. Aí perguntaram, mas a ideia não era para que os cristãos passassem, olhassem para Jesus, enxergassem Jesus, o rosto de Jesus, quando entrassem na igreja? Essa é a ideia disso. O autor não, o escultor daquela imagem. É essa a ideia. Mas então por que você não colocou o rosto de Jesus olhando para as pessoas e colocou o rosto de Jesus olhando para baixo? Aí ele disse, aí que está o segredo. Se existe uma forma de um cristão olhar para o rosto de Jesus, irmãos, é se curvando de joelhos e olhando para aonde? Os céus. É esta prática que eu desejo.
Quando as pessoas entrarem por essa porta, quando quiserem enxergar os olhos de Jesus, se curvem, se ajoelhem. E aí sim, se olharem para cima, vão ver o rosto de Jesus. Chegamos em uma fase da vida cristã que é hora de nós buscarmos olhar mais para o rosto de Jesus. De onde vem a nossa vitória, de onde vem o poder, de onde vem a força para nós suportarmos e enfrentarmos os problemas desta vida. Deus deseja encontrar um povo, uma igreja. Deus deseja encontrar pessoas que antes de se colocarem de pé para enfrentar os problemas da vida, se ponham de quê? De joelhos. É a necessidade do mundo cristão hoje. 46 segundos de oração por dia não resolve os nossos problemas, irmãos. Ah, pastor, pode ser que sim, eu peço uma vez e Deus me atende, quem sabe? Veja só, ouçam a frase que Ellen White nos diz. Orações ocasionais, respostas ocasionais. Não é possível vivermos uma vida de certeza do cuidado e do amparo de Deus, atendendo às nossas necessidades, passando tão pouco tempo em oração, clamando a Deus. E às vezes nós clamamos, erguemos aos céus a nossa oração, sem ao menos dar tempo e oportunidade de olharmos para o rosto de Jesus. Muitos oram sem se curvar diante de Jesus. Lembram-se daquela história que eu contei em uma ocasião? Não vou repetir, mas a oração da maçaneta. Nós pegamos na maçaneta da porta, Senhor, me ajude e me abençoe nesse dia, amém. E vamos embora. Já com a mão na maçaneta, nós não estamos tendo tempo, como família, como povo de Deus, de nos ajoelharmos e olharmos para os céus e encontrar o rosto de Jesus, que é poder, que é auxílio, que é bondade, que é graça e que é misericórdia. Ah, pastor, você falou aí do mundo evangélico. E os pastores estão orando? Nossa, irmãos, fizeram a pesquisa também para os pastores. Não vou falar o resultado não, tá ok? Fizeram também a pesquisa entre os pastores. O que aumentou de 14 minutos, 6 segundos para os membros da igreja foi apenas 3 minutos. Em média, os pastores oram 17 minutos por mês. Para onde vai a igreja, irmãos? Para onde vamos conduzir o povo de Deus? Se pastores oram pouco, se a igreja ora pouco, se temos somente oração da maçaneta em casa, se temos somente oração ocasional, vamos chegar a ter o privilégio de nos curvarmos e olharmos para o rosto de Jesus? Antes de nos colocar de pé, para sairmos para enfrentar os nossos problemas, se coloque de joelhos, por favor. Sabe aquela ideia um pouco infantil, mas eu quero colocar para vocês aqui, de você quando acordar, despertar e for ao banheiro, não se coloque de pé logo que levantar da cama, se dobre, põe os joelhos no chão, você vai ter as vitórias que você precisa. Deus está tentando encontrar nesse mundo, irmãos, pessoas que primeiro se ponham de joelhos, para depois se colocar de pé e enfrentar as batalhas lá fora. Mas o mundo não quer isto. O mundo quer primeiro se colocar de pé. Aí se houver necessidade, se houver situações, aí se dobra de joelho para pedir a Deus. Não, para clamar a Deus. É hora, irmãos, de quando formos levantar de nossa cama, não nos colocarmos de pé. Sabe, dar aquela viradinha. Quem já fez isso, irmãos? Eu já fiz isso algumas vezes. Sabe, aquela viradinha para a beirada da cama e já cair de joelhos. Eu queria propor isso à minha igreja. Uma situação infantil. Pastor, eu já sou um cara adulto, eu sei a hora que eu oro, eu sei a hora que eu tenho que fazer as minhas orações. Mas, irmãos, precisamos orar mais. Leve para casa esse conceito infantil. Ao levantar, e quando for levantar, já saia da cama de joelhos no chão. Bote os joelhos e clame, Senhor, esse dia é teu. Senhor, esse dia é desconhecido para mim. Senhor, eu tenho que enfrentar muitas situações que ao me colocar de pé, Senhor Deus, o Senhor já possa estar indo comigo, mas não se coloque de pé primeiro, irmãos. Parece bobagem, mas não é. É criar um hábito.
É criar uma atitude sistemática de antes de nos colocarmos de pé para enfrentarmos o mundo, nos colocar de joelhos na presença de Deus. É o que precisamos para os dias de hoje. Quantos problemas, quantas dificuldades nós temos enfrentados pela ausência da oração. Ellen White comenta, irmãos, que o poder da oração impede, cria muros de proteção para que os problemas entrem em nossos lares. Quando oramos pouco, irmãos, temos mais problemas. Quando oramos muito, temos menos problemas. É uma equação bíblica e uma equação também do espírito de profecia. No sábado passado nós falamos sobre o nosso projeto de evangelismo. E nós não vamos começar esse projeto sem que esta igreja se coloque de joelhos primeiro. Nós não podemos, irmãos, ficarmos de pé e avançarmos para realizar esse projeto, sem que antes o povo de Deus se ponha ajoelhado para orar. Senhor, envia a nós os nossos amigos, envia a nós os nossos irmãos, os nossos conhecidos, aqueles que um dia estiveram aqui entre nós, Senhor, clame por eles. Nós vamos começar a Semana do Calvário nos lares. Aqui está a casa de alguns, não sei se saiu bem ali, está tudo ali, está ali. Eu queria que esses lares de esperança, irmãos, e o seu lar e o meu lar se tornasse, sabe, um ambiente de oração intercessora. Houve uma falha no material que foi enviado, e o cartãozinho de oração que nós iríamos interceder pelos nossos amigos, infelizmente não veio. Mas eu quero pedir que você faça agora algo que eu quero te pedir. Abra a sua Bíblia e escreva na contracapa da sua Bíblia nomes de pessoas por quem você vai orar durante essa Semana do Calvário. Ah, pastor, eu já oro. Ore mais. Faça esse favorzinho. Abra a contracapa da sua Bíblia. Você não tem Bíblia? Bota no seu celular, na sua mídia, onde for. Mas escreva ali 5 nomes de pessoas que você vai entrar em contato e vai dizer assim, vamos celebrarmos juntos a Semana Santa? O tema é a paixão de Cristo, é você. E você vai orar por essa pessoa durante este tempo, até o dia que vamos começar. Dia 28 de março nós vamos começar. E depois nós vamos começar nas casas, nos lares. Depois nós vamos vir no final, dia 3, 4 e 5, para a igreja. Nós vamos encontrar um lugar. Aqui nós não podemos estar, mas para mim não é obstáculo. Vamos encontrar. E aí nós vamos trazer os nossos amigos por quem já estamos orando, por quem já estamos intercedendo, para que frequente conosco o nosso lar e para que esteja conosco também na igreja, no local que estivermos nos 3 últimos dias. Queridos, a oração, ela realiza colheita. A oração tem poder de tirar aqueles que estão nas trevas e conduzir para o caminho da luz. A oração intercessora tem poder de tirar os nossos filhos da terra do inimigo e trazer para a terra de Deus, para os caminhos do Senhor. E eu quero que você saia daqui hoje levando para casa a vontade e o desejo de, ao acordar, não se colocar de pé, se dobrar de joelhos e clamar, Senhor, abençoe o meu amigo que está afastado da igreja para que venha na Semana do Calvário, para que eu possa convidar e ir na minha casa e ali nós nos abraçarmos, confraternizarmos, lermos a Bíblia, louvarmos ao Senhor. Aqui estão alguns lares. Podem ter mais? Pode sim. Estes foram os que me procuraram. Mas existem outros que querem. Hoje mesmo a Luzineide, não foi Luzineide? Cadê? Ela não está aqui agora, né? Regineide, não Luzineide, Regineide. Ela não está aqui agora, Regineide? Ela me procurou e falou, pastor, a que teve beber agora, a do bolo, Nice. A Nice quer que seja feito na casa dela, então mais uma casa vai ser aberta. Nós temos o material da Semana Santa, você pode usar o material que vamos dar a você. Nós temos o DVD com a música, com o louvor, essa música tema. Mas amigo, essa Semana Santa tem 2 propósitos. Trazer o seu amigo e também tornar o seu lar um lar de esperança, um ponto de pregação do Evangelho.
Depois nós vamos continuar, nós vamos avançar com os DVDs do pastor Arilton. O pastor Arilton lá no Brasil vai continuar a Semana do Calvário, estudando 18 temas do Apocalipse. Precisamos estudar o Apocalipse. É um DVD com uma mensagem de 10, 12 minutos, o pastor Arilton falando sobre o Apocalipse, e depois uma lição para discutirmos em nosso pequeno grupo. Nós não vamos, depois da Semana do Calvário, acabou. Não, nós vamos transformar o nosso lar em um lar de esperança. Vamos interceder e orar por quem está afastado, pelos nossos amigos que um dia estiveram aqui. E vamos servir a Deus a partir de nossa casa, a partir do nosso lar. Quando viermos para aqui, na igreja, no sábado, nós já vamos ter nos encontrado, já vamos ter nos cumprimentado, já vamos ter, nos confraternizado juntos. É a sequência aqui, no sábado, daquilo que começou em casa. Aí veja, depois que terminarmos os estudos do Apocalipse em DVD, com o pastor Arilton e com as nossas lições, o pastor Arilton virá aqui e nós vamos fazer uma semana de colheita. O que é isso, pastor? Semana de colheita? É assim que é evangelismo, irmãos. Quantos já participaram, irmãos, de evangelismo público, de evangelismo de colheita? Levante a mão. Olha só, alguns. É maravilhoso, irmãos. É uma bênção nos envolvermos na missão. Não precisa você, quem sabe, dar o estudo bíblico, mas só abrir a casa, abrir o lar, já é um ponto onde Deus pode agir no seu lar, na sua casa, para salvar alguém. Alguns, ao serem convidados, não vêm para a igreja, mas vão na sua casa, os seus amigos. E nós vamos continuar, depois da Semana do Calvário, estudando o Apocalipse. Depois vamos ter o pastor Arilton aqui conosco, fazendo uma semana de colheita. E para a honra e glória de Deus, irmãos, nós vamos realizar o primeiro batismo, o batismo da primavera. Existem vários adolescentes aqui entre nós que estão aguardando esse tempo, esse momento. Já me falaram, pastor, ele quer se batizar, o meu filho pediu para ser batizado. Esse processo é um processo educativo, para que os nossos filhos permaneçam e criem vínculos na casa de Deus, para que eles entendam que igreja é missão, é oração, mas é missão também. Igreja é envolvimento uns com os outros. Pregamos ontem, aliás, sábado passado. E assim, irmãos, pela graça de Deus, escolha você uma dessas casas, um desses lares. Esteja indo. O dia, cada um, depois da Semana Santa, vai escolher como vai continuar. Quando vai continuar. Mas a Semana do Calvário vai ser de domingo a quinta-feira, nestas casas, do dia 28 até o dia 2. Se eu estiver errado em um momento de datas, me corrijam em quem tiver o calendário aí. Depois do dia 3, sexta, sábado, domingo, na igreja, nós vamos terminar com uma Santa Ceia. Vai ter aqui o coral de Regenstal, vai estar aqui cantando, instrumentos também, fazer uma grande celebração, certo? Nesse final de semana. E vamos no domingo terminar com uma Santa Ceia. E encerraremos a Semana do Calvário. Agora eu preciso que antes que tudo isso aconteça, eu e você, oremos no mínimo 1 minuto por dia. É possível? Vamos subir aí de 46 segundos para 1 minuto? Dá para ser assim? Podemos? 1 minuto por dia? Orar intercedendo por esses que precisam de Deus. Existe a sala 57, entrem na sala 57, das 5 da manhã até as 7 da manhã, há um grupo que está orando, intercedendo pela igreja. Sábado que vem eu não vou estar aqui, quem vai pregar será o pastor Lamarques, eu vou estar fazendo um evangelismo lá na Colômbia. Nós vamos fazer um evangelismo de pregação e de saúde pública também. Nós vamos trabalhar levando lá para a Colômbia a saúde pública e a mensagem de salvação. Orem por esse programa. Quando acabar lá, eu vou voltar para cá e nós vamos continuar o nosso projeto de Semana do Calvário. Por isso eu preciso que você esteja segunda-feira na comissão da igreja. Não falte à comissão da igreja. Será a comissão de planejamento das nossas ações para a Semana do Calvário, ok? Se você é proprietário de alguma dessas casas ali e desejar ir, você está convidado também a participar.
Não é obrigado, mas se desejar ir, será bem-vindo. Nós vamos estar segunda-feira aqui na igreja, planejando e agindo em prol da Semana do Calvário. Agora, voltando ao tema da mensagem de hoje. Antes de nos colocarmos de pé, vamos nos colocar de joelhos. E orarmos e pedir que Deus haja nesta igreja, haja no meu lar, na minha vida. Ok? Podem surgir outras casas? Pode, não há problema. Aqui eu coloquei as que estão chegando. Mas se tiverem mais lares, Deus seja louvado. Para que possamos ampliar o alcance e a influência da mensagem de Deus às pessoas que precisam. Eu quero encerrar e pedir que você abra a sua Bíblia agora, lá na oração maior, mais longa que Jesus fez. Estamos falando de oração, vamos ler na Bíblia a oração mais longa que Jesus fez. Você sabe qual é? Você sabe qual foi a oração mais longa que Jesus fez? São João capítulo 17. São João capítulo 17. A oração, irmãos, gera colheita. A oração esvazia o inferno e enche os céus. Isso são textos de Ellen White. Irmãos. A oração move o braço do onipotente. A oração, ela determina quem é o vitorioso em nossa vida. A ausência da oração determina quem é o derrotado em nossa vida. Temos que orar. Quando nós encontrarmos tempo para orar, Deus encontrará tempo para responder. Textos do Espírito e Profecia. É hora, irmãos, de encontrarmos tempo. Nós encontramos tempo para viajar, nós encontramos tempo para ver jornal, nós encontramos tempo para a internet, nós encontramos tempo para trabalhar, nós encontramos tempo para tudo. Mas não estamos encontrando tempo para orar. E o inimigo de Deus, ele está mais interessado em não nos deixar orar do que nos levar primeiramente à tentação. Eu já preguei sobre isso, já falei a vocês. Antes da tentação, o inimigo nos impede de chegarmos à oração. Porque ele sabe que a oração ergue, constrói muros de proteção ao Filho de Deus. Então, antes do inimigo de Deus nos levar à tentação e à queda do pecado, ele tira de nós o desejo de orarmos. As pessoas que não oram são mais vulneráveis a tudo que o inimigo deseja colocar como obstáculo em nossa vida. Oremos mais. Eu não estou falando aqui que você ora só 46 segundos, pode ser que você ora muito mais. Eu quero colocar apenas a motivação de que se você ora muito, ore um pouco mais, para compensar aqueles que não oram. Bom? Vamos lá então? São João, capítulo 17. O que diz o primeiro versículo, depois você pode ler todos os versículos, mas o que diz o primeiro? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada o quê? A hora. Pai, é chegado a hora. Querida igreja, eu quero usar a oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal, para destacar o tempo urgente que se faz hoje de gastarmos tempo em oração. Depois que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, ele orou a Deus dizendo: Pai, é chegado a hora. Todas as profecias que envolviam a pessoa de Jesus Cristo para ser conduzida até o Calvário, a semana do Calvário, Jesus cumpriu. Agora, antes, diz Ellen White, no livro Desejados das Nações, página 483, antes dele enfrentar a sua maior provação, que era o Calvário, e enfrentar o inimigo de Deus, ele se ajoelha e diz: Pai, é chegado a hora. Nós que somos um povo da profecia, nós que somos um povo que conhecemos a Bíblia, nós temos que entender que é também chegada a nossa hora. Jesus Cristo está voltando. É chegado a hora de fazer o que então, pastor?
de orar mais. Porque a igreja que avança, irmãos, ela não avança somente de pé, marchando firme. Ela antes se dobrou de joelhos para enxergar o rosto de Cristo Jesus. É chegada a hora. Veja, quando nós oramos, nós formamos um exército de fiéis que permanecem firmes e inabaláveis, ainda que caiam os céus. Temos hoje um povo como este? Segundo o Espírito de profecia, irmãos, a oração forma um exército de fiéis que permanecem firmes e inabaláveis quando os céus e a terra passam, quando os céus e a terra caem. Quando vem problemas e dificuldades, o povo que ora permanece firme e inabalável. Quando é provocado, quando é levado à ira, quando é levado a situações de problemas, ele não desanima, ele não se enfraquece, ele não sucumbe, ele diz assim: eu permanecerei firme. A oração, irmãos, forma um exército de fiéis que primeiro se ajoelha diante de Deus, para depois se colocar de pé para enfrentar os problemas da vida. É assim que temos que viver. A oração forma um exército de fiéis que enfrenta os desafios do mundo unidos, de mãos dadas uns aos outros e com o Senhor. A oração une o povo de Deus. E um dos propósitos da oração sacerdotal de Cristo é a unidade. Porque havendo a unidade de propósito, de oração da igreja, Ele então vai derramar o Espírito Santo sobre o povo de Deus. E nós vamos alcançar as pessoas lá fora que precisam ouvir da verdade. Não basta somente sermos nós salvos, não. Nós temos uma missão a cumprir lá fora. E a oração forma um exército inabalável, um exército de fiel que enfrenta os desafios do mundo unidos, de mãos dadas. A oração, irmãos, ela marca o fim do ministério. Chegou a hora. A oração nos dá clareza, a percepção do tempo profético que vivemos. Acabou o tempo, irmãos. Jesus está voltando. Não pense que vai dar tempo para você fazer tantas outras coisas que você queira. Não, o tempo é chegado, a hora é agora. Ore, se prepare. Tudo está sendo desenhado e formado no mundo lá fora para a brevidade da volta de Jesus. Crises econômicas, morte por causa da fé, problemas de relacionamento entre pais e filhos, o amor se esfriando em casa, no mundo. Leiam Mateus capítulo 24, irmãos. Está ali a referência dos últimos dias. E a oração nos faz enxergar, irmãos. Ela forma um exército de pessoas que percebem o tempo profético que estamos vivendo. É hora, irmãos, de nós começarmos a nos curvar e olhar para o rosto de Jesus, porque é dele que vem a nossa redenção. A oração, irmãos, ela transforma a vida do mais fraco pecador, tornando-o forte, fortalecido na graça de Cristo Jesus. Devemos orar mais. Chegou a hora, é chegado o tempo de nós começarmos a erguer a cabeça para os céus, de joelhos dobrados, e clamarmos: Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Chegou a hora de nós nos despertarmos do sono. A primeira frase da oração sacerdotal, ao ser dita por Jesus Cristo, chegou a hora, ele queria dizer: filhos, chegou o tempo de colher, chegou o tempo de anunciar, chegou a hora de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e clamarmos em oração: salva, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso lar. Chegou a hora, irmãos, de buscarmos o Espírito Santo para sermos batizados com a chuva serôdia. Chegou a hora de corrermos os últimos metros para Jerusalém, unidos, de mãos dadas. Chegou a hora, irmãos, de orarmos para que os nossos filhos não se afastem dos caminhos de Deus. Chegou a hora, irmãos, de nós nos santificarmos na presença do Senhor. Chegou a hora de nós dizermos assim: vamos para Jerusalém. Eu queria contar com você, eu queria pedir que você orasse sem cessar e saísse dos 46 segundos de tempo de oração e passasse pelo menos para 1 minuto de oração por dia. Oração intercessora, orando por aqueles que nós vamos trabalhar, por aqueles que nós vamos chamar para frequentar e estar presente em nossa casa. A oração sacerdotal de Jesus Cristo começa: Pai, é chegado a hora.
E eu digo a vocês hoje, como igreja, querida igreja, chegou a hora de encontrarmos tempo para orar. Porque quando encontrarmos tempo para orar, Deus encontrará tempo para responder. É orar. Eu não quero começar a Semana Santa sem que antes tenhamos passado juntos pelo tempo e pelo propósito da oração. Eu não quero começar a Semana do Calvário sem que antes nós oremos por aquelas pessoas que nós vamos convidar para estar vindo ao nosso lar. Eu não quero começar a Semana do Calvário sem que antes eu, como pastor, antes de me colocar de pé ao levantar da minha cama, eu me ajoelhe, eu preciso me ajoelhar e clamar ao Senhor. Porque a oração tem poder de salvar. A oração tem poder de transformar vidas. E a oração protege a nossa casa como um muro de proteção. Ergue, é construído, quando nós oramos, é construído muros de proteção para que os problemas, quaisquer que sejam, que o inimigo deseja colocar em nossa casa, não seja atingida, não seja alcançado o nosso lar. Abra a Bíblia em Jeremias e nós vamos terminar com esse texto. Jeremias, capítulo 31. Versículo 15. Quando o povo de Deus ora, quando a igreja ora, o céu se move em favor do homem. O Senhor está esperando, irmãos, nós nos ajoelharmos para mover o céu a nosso favor. Quando o povo de Deus ora, o inimigo de Deus bate em retirada, irmãos. Se há algo que o inimigo de Deus mais teme, é uma igreja unida e orando. Porque ele sabe que se a igreja estiver unida em oração, nós receberemos o poder do Espírito Santo. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Ouviu-se um clamor em Ramá. Esta é uma oração. Ouviu-se um clamor em Ramá. Pranto e grande lamento. Era Raquel, uma mãe, chorando por seus filhos. E inconsolável por causa dos seus filhos, porque já não existiam mais. Assim diz o Senhor: reprime a voz do teu choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, há recompensa para as tuas orações, há recompensa para o teu clamor, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Antes, irmãos, que os nossos filhos saiam para a terra do inimigo, vamos orar para que eles permaneçam ao lado da verdade. E se aconteceu de algum dos nossos filhos terem sido desviado do caminho do Senhor, vamos tomar a oração de Raquel como sendo a nossa oração nesse tempo de intercessão, nesse tempo de evangelismo que vamos realizar nessa igreja, para que aqueles que saíram também possam estar conosco frequentando os nossos pequenos grupos. Eu quero conhecer mais desses, conheci já vários, dezenas desses. Eu quero conhecer mais destes filhos que se abandonaram, que se afastaram da igreja, para que possamos tentar trazê-los de volta, porque diz a Bíblia que a vitória é certa. O Senhor fala: reprime o teu choro, porque eu os trarei da terra do inimigo para a terra do Senhor. Eu os trarei de volta. O que temos que fazer é orar, clamar, para que o Senhor traga de volta os nossos queridos, para que o Senhor traga de volta aqueles que um dia nos deixaram. Quantos desejam, irmãos, passar esse tempo em oração? Por favor, levante a sua mão. Eu quero ver quantos desejam colocar na sua Bíblia o nome das pessoas por quem você vai orar. Essa pessoa por quem você for orar, você convide para que esteja no pequeno grupo. Em uma dessas opções, vão surgir mais outras. A casa da Nice é uma outra casa que surgiu, surgindo outros, me passem, ok? E aí nós vamos então dividir os lares, vamos orar pelos nossos amigos que estão afastados, pelos nossos amigos que não conhecem o Evangelho, vamos convidá-los, levar em nossa casa, e ali vamos começar um programa de evangelismo. Mas antes desse programa começar,
se colocar de joelhos, orarmos a Deus e interceder pelos nossos queridos. Que Deus abençoe a todos nós, que seja uma verdade bem presente em nossa vida. Não nos levantarmos sem antes nos curvarmos. Não nos levantarmos para trabalhar sem antes orarmos. Vamos encontrar tempo para orar, porque quando encontramos tempo para orar, Deus encontra tempo para responder. Vamos nos lembrar que orações ocasionais, respostas ocasionais. Que não seja esta a realidade da minha vida, da minha família e de nossa igreja. É o meu desejo e a minha oração. Nós vamos agora ficar de pé e vamos cantar o hino 330. Trabalhar e orar. Orar e trabalhar. É a missão que temos que cumprir diante do Senhor. Eu quero trabalhar o meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levar-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre está na seara do Senhor. Vocês sabem aonde se gasta mais tempo orando? Oração individual, oração pessoal. Sabe qual é o ambiente que mais se gasta tempo orando? Sabe aonde é? Será que é na igreja? Não é na igreja, é no hospital. O lugar que mais se gasta tempo orando é no hospital. Não vamos esperar irmos para o hospital, irmãos, para começarmos a orar. Vamos começar a orar a partir de nossa casa, ok? Para que, sabe, Deus haja em prol do nosso povo, de nossa família. Deus haja em nós para sermos um povo comprometido com a missão, com a pregação do Evangelho. Uma igreja sem missão, sem oração, irmãos, uma igreja que fracassa, que não produz frutos, que não gera liderança. Fica sempre a gente... Vamos orar mais, irmãos, e usar a oração como um método de crescimento espiritual, pessoal, de comunhão com Deus e de evangelismo também, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a gastarmos mais tempo em comunhão e oração com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que sintamos falta do tempo da oração, Senhor Deus. Nos incomode, Senhor, quando saímos de casa sem termos gasto tempo em oração na família, com os nossos filhos, Senhor. Não nos deixe, Pai querido, nos colocarmos de pé, irmos para o trabalho, sem antes nos curvarmos diante do Teu trono de graça, diante de Tua face, Senhor Deus. Ajuda-nos a termos a oração como o primeiro recurso de nossa vida e não o último momento de nossa vida, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, das tentações. Livra-nos, Senhor Deus, das ocupações desnecessárias desse mundo,
para que tenhamos tempo de passarmos e gastarmos mais horas, minutos, dias em oração, Senhor Deus. Clamamos, ó Pai, salve a tua igreja. Clamamos, Senhor Deus, salve os nossos filhos. Ajuda-nos a entender que chegou a hora de orarmos, intercedermos e também, Senhor Deus, agirmos em prol daqueles que precisam da tua mensagem e da proclamação do Evangelho. Leve-nos para casa, Senhor Deus, e que a nossa casa seja um lar de esperança. Prepare, Senhor Deus, o coração daqueles que estamos orando por eles, que ao receberem o convite, que eles tenham, Senhor Deus, o coração receptivos a aceitarem estar conosco em nossa casa e nosso pequeno grupo, Senhor Deus. Precisamos agir em missão, que os nossos filhos entendam o conceito de igreja, oração e missão. E assim, Senhor Deus, quando o Senhor voltar, que já está chegando a hora, já chegamos na 1ª hora, estejamos preparados como povo do Senhor. Abençoe a tua igreja, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.